Olá, bom dia, sejam bem-vindos à minha apresentação sobre desafios da regulação do comércio digital. Vamos começar então com os conceitos principais. A transformação digital redefiniu radicalmente o comércio internacional, pois alterou não apenas os métodos de transação, mas os bens também, que agora são bem mais diversos, com serviços e fluxos de dados cruciais. Contudo, o sistema enfrenta um paradoxo, pois a necessidade técnica da interoperabilidade global pode colidir frontalmente com um vácuo regulatório institucionalizado, já que as regras tradicionais do comércio não foram atualizadas para a nova era da informação. Esse vazio transformou o comércio digital em um campo de batalha geopolítico, pois surgiu uma guerra de modelos entre as visões diferentes, principalmente dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, uma vez que a harmonização não foi efetivada. O que a gente observa hoje é uma fragmentação competitiva, onde a proliferação de acordos e preferências cria uma mistura desorganizada, normativa, que pode ameaçar dividir a rede global em jurisdições incomunicáveis. Um fenômeno que é denominado de Splinternet. No caso do Brasil, essa conjuntura não permite a neutralidade ou a inércia, pois o Brasil é situado na periferia da economia digital e marcado por assimetrias tecnológicas. Então, a minha tese para o Brasil seria que ele deve rejeitar, o país deveria rejeitar uma postura passiva de mero consumidor de tecnologias ou de receptor de normas internacionais, mas a soberania digital brasileira deve ser reivindicada não como um isolacionismo, mas como condição essencial para o desenvolvimento autônomo e para a superação de dependência estrutural. Dessa forma, a política comercial brasileira deve deve transcender o dilema entre modelos hegemônicos e maximizar o espaço de regulação, a utilizar a integração regional e a modernização interna como elementos de barganha e de protagonismo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o campo de batalha global. O cerne desse conflito baseia-se no paradoxo, como a gente disse no slide precedente, que, embora a conectividade e a interoperabilidade sejam imperativos absolutos para a economia baseada em fluxo de dados, no comércio digital, o sistema multilateral falhou em atualizar as suas regras até hoje, o que gerou um vácuo regulatório institucionalizado. Nesse espaço vazio, a gente observa que a cooperação não foi o elemento mais forte, mas teve uma batalha por um modelo de governança, onde os Estados Unidos, a União Europeia e a China projetam valores e visões do mundo que podem chegar a ser antagônicas para poder capturar o valor, atrair o valor do fluxo de dados. A consequência imediata é a fragmentação competitiva de acordos preferenciais que fragmentam ainda mais o ambiente internacional. Em relação ao Brasil, o Brasil não pode manter uma postura reativa nesse contexto. O Brasil deve definir uma posição estratégica autônoma que que vá além da simples escolha entre hegemonias. A gente deve utilizar a soberania digital não como retórica, mas como condição para o desenvolvimento autônomo, a fim de retirar o país da manutenção na periferia dessas novas cadeias de valor. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a União Europeia, a soberania digital e o efeito de Bruxelas. Vou começar por definir a soberania digital, que é além da soberania física, pois ela baseia-se
fundamentalmente na capacidade de exercer o controle efetivo por parte do Estado e das populações sobre as infraestruturas, as tecnologias e os dados que sustentam, né, o sistema de comunicação social. Não é uma retórica protecionista simples, mas é uma condição essencial e inegociável para a criação e adoção de políticas de desenvolvimento autônomo, que abrange tanto a independência tecnológica quanto a integridade cultural de uma nação, que são essenciais para qualquer projeto de nação. Nesse contexto, a União Europeia oferece um paradigma pragmático pelo efeito Bruxelas, pois o Bloco Europeu demonstra que é possível converter regulação em projeto de poder. Apesar da fragilidade competitiva na esfera da produção tecnológica e digital frente aos Estados Unidos e à China, a Europa consegue projetar padrões regulatórios e domésticos em escala mundial. A mecânica desse poder é clara, pois enfatiza a proteção dos dados como um direito fundamental e inalienável dos cidadãos. Dessa forma, Bruxelas força as empresas globais a se adequarem às normas e a operar, difundindo por consequência, o modelo europeu globalmente. O argumento central desse slide é que a regulamentação tornou-se uma ferramenta de nivelamento geopolítico para atores que não detêm a hegemonia tecnológica. Nesse caso, o efeito Bruxelas demonstra que a soberania se constrói também pela via normativa, ao transformar a defesa de direitos locais em padrões globais de conformidade corporativa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fragmentação e os fóruns multilaterais. A intensificação da fragmentação regulatória que a gente presencia hoje não é acidental, mas é consequência direta da competição entre os modelos hegemônicos de governança. Esse contexto impõe um risco severo à economia digital, pois a fragmentação da rede se divide em jurisdições e blocos que podem chegar a ser incompatíveis, o que diminui, né, a interoperabilidade essencial do comércio digital. Por outro lado, a gente deve reconhecer que a União Mundial do Comércio, OMC, permitiu a formação de regulações, mas que não foram muito efetivas. Temos no caso do trabalho em comércio eletrônico em 1998, permaneceu 2 décadas e não conseguiu estabelecer um acordo ou um tratado definitivo. Essa inércia institucional exigiu, né, da comunidade internacional respostas mais pragmáticas para poder recuperar a governança global no comércio digital. Nesse vácuo, a Iniciativa de Declaração Conjunta, GSI, surgiu como um mecanismo vital, pois reuniu mais de 90 membros da OMC dispostos a romper com essa paralisia. O foco do grupo era buscar o consenso sobre regras críticas como fomento, abertura e confiança nas telecomunicações. Sem essas definições, a segurança jurídica das transações digitais permanecia comprometida. Também vamos falar um pouquinho da OCDE, que assume um papel crucial na padronização de técnicas e na política sobre o comércio digital, pois a OCDE promove ainda a convergência de práticas regulatórias por meio do projeto Going Digital e do Inventário de Comércio Digital. Assim, a OCDE oferece instrumentos indispensáveis para poder navegar, né, entre essas diferentes regulações. De forma geral, então, a gestão do comércio digital precisa de uma atuação dinâmica e incisiva da comunidade internacional para poder mitigar os danos da fragmentação e da governança global sobre o tema. Agora vamos falar sobre os modelos de governança digital. Quando a gente analisa a governança digital global, a gente percebe que os modelos
que o modelo, no caso o modelo dos Estados Unidos, é mais liberal. Ele prioriza a lógica de mercado e a não intervenção estatal. Por meio de leis como a Section 230, para conceder a imunidade legal às plataformas sobre conteúdos de terceiro, o que incentiva o crescimento das empresas de tecnologia. Mas também pode resultar em um regime de privacidade fragmentado que foca excessivamente no livre fluxo de dados em detrimento das proteções federais ou individuais. No caso da União Europeia, ela adota uma postura regulatória fundamentada na defesa de direitos fundamentais e na intervenção ativa, como a gente pôde ver também no slide precedente. Por meio do Digital Services Act e do Digital Markets Act, o bloco europeu regula, mas também condiciona a transferência de dados à existência de altos padrões de proteção por meio de normas para atingir objetivos de política pública e de frear o poder desmedido do mercado. No caso chinês, trata-se de um modelo estatal focado na soberania digital, com a Lei de Proteção de Informações Pessoais e a Lei de Segurança de Dados. Dessa forma, o Estado chinês centraliza a governança para garantir o controle total sobre a infraestrutura e os dados. Nesse cenário chinês, as plataformas não operam com autonomia plena, mas elas devem atuar de forma articulada com os objetivos estratégicos de ciência e tecnologia determinados pelo governo central. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências dessa fragmentação sobre as regulações de antitrust e do poder de mercado. A ascensão das plataformas digitais, que são majoritariamente ou favorecem a formação de monopólios globais, impõe um desafio antitrust derivado da exploração de dados e da concentração de capital sem precedentes na história econômica recente. Temos o exemplo dos Estados Unidos, marcado pela primazia do mercado e pelo distanciamento do Estado, mas provou-se insuficiente para poder conter esse fenômeno. A crença ideológica de que a concorrência regularia naturalmente a economia digital falhou, pois facilitou a consolidação de gigantes como Amazon, Google e Microsoft. Logo, temos outro modelo, da União Europeia, que ofereceu um contraponto regulatório, pois implementou o Digital Markets Act, não para reduzir o mercado em si, mas para criar um mercado único sem atritos, onde a competição igualitária seria factível e também os modelos teriam uma certa homogeneização, em termos de qualidade. Por outro lado, na China, a gente percebe uma resposta mais assertiva ao poder das Big Techs. Diferente da hesitação ocidental, Pequim adota uma postura mais centralizada, pois fortaleceu as agências antimonopólio para poder submeter o poder econômico ao interesse nacional. As investigações sobre as principais empresas da plataforma, como Douyin, como WeChat, ocorrem sempre sobre o setor privado, que ameaça a integridade ou a centralidade do sistema estatal. Nesse caso chinês, trata-se de um conflito regulatório onde a passividade não é mais a opção viável. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências na geopolítica e na projeção de poder. Dessa forma, o comércio digital global converteu-se em um espaço de operações onde a regulação técnica torna-se um fator de projeção de poder hegemônico. Os Estados Unidos, com a defesa do livre mercado
instrumentalizaram no USMCA, no antigo NAFTA, também para poder replicar o modelo liberal realizado nos Estados Unidos e impor restrições que servem principalmente à contenção chinesa. Dessa forma, Washington utiliza medidas que podem chegar a ser determinadas coercitivas e alianças de segurança, como o Quad e o AUKUS, para poder subordinar estratégias externas aos seus interesses de segurança nacional e buscam frear a ascensão tecnológica de rivais e garantir a primazia das corporações. Por outro lado, a União Europeia compensa a fragilidade tecnológica, pois exerce uma potente liderança normativa por meio do efeito Bruxelas, como a gente viu de forma anterior, por meio de cláusulas de adequação rigorosas. O bloco, dessa forma, exporta os padrões regulatórios domésticos, de certa forma incentivando uma convergência global, que privilegia os direitos fundamentais e resguarda o direito de regular aos estados frente às plataformas, o que seria quase antagônico, né, aos Estados Unidos. Por outro lado, a proteção do poder na China é baseada na influência econômica diante da estratégia, né, da iniciativa digital Belt and Road. Dessa forma, Pequim enfatiza a exportação de infraestrutura digital e tecnologia aplicada, pois financia a conectividade de terceiros para poder consolidar a dependência estrutural baseada no desenvolvimento produtivo. O que é uma abordagem pragmática que também difere, né, dos dois modelos antecedentes. Agora vamos ver onde é que o Brasil fica, né, na frente desse contexto atual do comércio digital. Vamos lembrar que o Brasil se situa hoje na periferia da economia digital global, com posição afetada pelas fragilidades estruturais em ciência e tecnologia do país. A nossa economia ainda é atrelada principalmente à dependência de commodities e não tão atrelada aos incentivos em tecnologia da informação e comunicação. Uma boa iniciativa brasileira foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada no direito regulatório do comércio digital europeu, que garante a inserção do país no debate de proteção de dados e também a criação, né, da arquitetura regulatória brasileira, mas ainda não foi aplicada de forma muito competitiva. Os dados técnicos do Brasil, como o índice STRI digital da OCDE, aponta que o Brasil impõe restrições civis digitais superiores à média internacional. Então, estamos diante, né, de um paradoxo regulatório que amplia a margem de melhoria para poder reverter esse quadro de restritividade e destravar a transformação digital nacional, mas que pode chegar a regulamentar de forma importante essa questão do comércio digital, o que pode afetar o desenvolvimento. Como um dos 90 membros negociadores da declaração conjunta na OMC, o Brasil também tem a responsabilidade diplomática e econômica de atuar estrategicamente para não ser um dos meros observadores das regras globais. Foi o que o Brasil tem feito, através da sua participação na OMC e com a LGPD. Dessa forma, o Brasil, apesar de não ter ainda adotado um instrumento fundamental como a Unicitral, que é essencial para a padronização da segurança jurídica do comércio global, o país tem participado de forma ativa nos acordos internacionais e nos fóruns internacionais para poder garantir a participação e a representação do Brasil de forma competitiva, né, no mercado digital. Vamos falar um pouquinho mais sobre a estratégia de autonomia brasileira.
A construção da autonomia, da estratégia para a autonomia brasileira no comércio digital, baseia-se na preservação do policy space, de políticas públicas. O governo determinou manter a margem regulatória para poder implementar medidas de desenvolvimento interno sem violar os compromissos internacionais, o que implicou também, de certa forma, não participar de acordos que proíbam a localização de dados ou a transferência de códigos-fontes. Por outro lado, como participação internacional, a geopolítica do comércio digital brasileiro, a diplomacia, a gente participou também bastante de iniciativas de fortalecimento com o Mercosul e com a cooperação do BRICS, para poder ampliar a integração produtiva sul-americana e transformar a região em uma verdadeira plataforma de conectividade, além de desenvolver plataformas digitais próprias que podem servir ao mercado consumidor interno e reduzir a dependência de tecnologias alheias. Isso também foi feito de forma interregional nos BRICS. Sobre a inserção do Brasil na indústria 4.0, ela demonstrou até hoje um certo planejamento rigoroso, investimento maciço na qualificação da força de trabalho, que estimulou as capacidades de inovação necessárias para poder retomar o certo atraso que o Brasil tinha, mas isso também requer uma infraestrutura soberana que garante controle internacional sobre data centers e permite evitar que o Brasil seja apenas uma etapa de menor complexidade na cadeia global, sempre com foco na minimização dos impactos ambientais. Finalmente, é importante valorizar, na política brasileira, a questão do valor agregado, pois a estratégia nacional pode também focar, além do setor da commodities, investir em setores de maior valor agregado, como software, telemedicina, bioeconomia, e o Estado pode atuar como protagonista central na coordenação entre governo, diplomacia e setor produtivo. O que é feito, principalmente no Ministério da Inovação e Tecnologia. Para terminar, vamos falar sobre a relação entre soberania digital para o desenvolvimento. Por mais que a gente tenha visto um certo conflito mundial na regulamentação do comércio digital, no caso das nações de desenvolvimento, as nações determinaram umas estratégias diferenciadas. O Brasil pode utilizar a soberania digital não apenas como defesa, mas como instrumento também para poder garantir o desenvolvimento autônomo e também colaborativo do comércio digital e da regulamentação. Dessa forma, é possível reconhecer que, para articular a política coordenada capaz de superar o paradoxo e os conflitos, o nosso futuro também depende da capacidade de ação que o Estado e as empresas também podem demonstrar de forma a poder facilitar que o Brasil se beneficie dos desenvolvimentos tecnológicos das hegemonias e regulamentares, União Europeia, China e Estados Unidos, mas também garantir a soberania digital. Dessa forma, o Brasil vai poder também sobrepassar os ciclos históricos, principalmente em relação à lei da internet, aquele conflito que ocorreu com os Estados Unidos nos anos 80, e receber de forma mais preparada e mais planejada a tecnologias desenvolvidas e também poder desenvolver
novas tecnologias que serão úteis para o comércio digital. Nesse cenário, o protagonismo do Brasil tem grande relevância, principalmente entre os países do sul global, pois o Brasil adota uma estratégia focada na modernização regulatória e que também preserva as políticas públicas em negociações como o GSI na OMC. Dessa forma, o Brasil vai fortalecer alianças regionais, multilaterais e garantir a autonomia. Por fim, a soberania digital é a condição para o desenvolvimento nacional, pois permite que o país passe de consumidor de tecnologia a assumir o controle do futuro digital e, dessa forma, contribuir para a prosperidade do país. Muito obrigada.